Gostaria de agradecer a participação nas nossas lives da Alessandra Forte, fisioterapeuta, residente atualmente na Inglaterra e que teve uma importante experiência com o sistema de saúde de primeiro mundo no Canadá, onde ela viveu alguns anos. Tá? A arquiteta Cecília Roy, que viajou, também trabalhou na área de arquitetura na Inglaterra e foi entrevistada na primeira live pelo professor Eduardo. E a arquiteta Lilian Martins, que fez 2 lives com o professor Eduardo, vai fazer uma terceira. Por quê? Porque ela tem muita história para contar. Ela está radicada em Londres há 10 anos e trabalha com uma coisa extremamente importante, que é o futuro, que é a sustentabilidade em arquitetura, o aproveitamento das condições climáticas para melhorar o desempenho da edificação. Meninas, Alessandra, Cecília e Lilian, muito obrigado de nós, da Via Cultural, pela participação de vocês e o enriquecimento dos nossos conteúdos. Muito obrigado e um bom vídeo para vocês. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A aula de hoje é a aula 9, nós faremos comentários sobre lives de arquitetura e aqui de história que foram realizadas nesses últimos 15 dias. Em história, eu entrevistei a fisioterapeuta brasileira Alessandra Forte, que hoje reside na Inglaterra e teve uma experiência de vida e profissional no Canadá bastante interessante. O professor Eduardo, em arquitetura, ele entrevistou 2 arquitetas, uma atuante profissionalmente aqui no Brasil, mas com cursos no exterior, conhecimento, etc., que é a arquiteta Cecília Roy. A outra arquiteta entrevistada pelo professor Eduardo é a arquiteta Lilian Martins, que está 10 anos radicada em Londres, na Inglaterra. Ela saiu daqui formada, com uma vida profissional firme e foi exercer atividade profissional no Reino Unido, com foco em arquitetura bioclimática. Então, a primeira prancha é sobre a nossa Santa Casa de Misericórdia. O que é as instituições das Santas Casas de Misericórdia, que são uma tradição portuguesa e que veio com os portugueses para o Brasil, tem a ver com arquitetura, com história. Bom, saúde, benemerência, você cuidar dos desvalidos, faz parte de uma sociedade. Para você ter um equilíbrio social, você tem que ter esse atendimento para aqueles que têm menos recursos, né? E as Santas Casas de Misericórdia, elas sempre tiveram essa função, essa missão, não só cuidar da saúde, como dos órfãos, das mães desamparadas, dos velhos e dos enfermos. Nessa prancha da Santa Casa de Misericórdia, então vocês têm uma visão do prédio do Hospital Central, que ele tem esse estilo chamado neogótico, vinculado àquela ideia que eu já falei para vocês em outras aulas, do ecletismo historicista. Ecletismo, mistura de coisas. Historicista, então eu estou misturando períodos da história, né? No caso da Santa Casa de Misericórdia, você tem um estilo dominante, né? Então ela é também considerada, a gente chama de neogótico, tá? Porque todo ele é harmonioso, não é como a Catedral da Sé, que ela é considerada neogótica, mas tem uma cúpula do período do Renascimento, para ficar o quê? Para ficar mais imponente, mais parecido com a sede da Igreja Católica em Roma, que é a Basílica de São Pedro. Ok?
Prancha 2, edifício Barão de Iguape na Praça do Patriarca. Então, nessa prancha eu faço referência ao Mies van der Rohe, que foi a citação da arquiteta Lilian Martins. O Mies van der Rohe era da Bauhaus, então ela aparece aí citada na prancha, a foto da escola Bauhaus. O edifício Cigrand no meio da página e no canto, então, o edifício Barão de Iguape aqui em São Paulo. Os projetos são dos anos 1950, o dono do prédio era um banqueiro, Walter Moreira Salles, pai dos dois cineastas, o João Moreira Salles e o Valtinho, Walter Moreira Salles Jr., tá? E o Banco Moreira Salles, ele também, esse banqueiro, ele era diplomata brasileiro em Nova York naquela época. E vendo esses edifícios da Bauhaus, essa arquitetura nova e tal, ele encomendou um projeto lá, trouxe para São Paulo, né? E o escritório do Jacques Pilon adaptou, né? O Giancarlo Gasperini era o arquiteto-chefe, líder da equipe de projeto. Ele vai adaptar esse projeto ao terreno de São Paulo e por isso que também eles são bem semelhantes. Prancha número 3 é sobre o arquiteto finlandês Alvar Aalto, também citado pela Lilian Martins. Aqui é bem interessante porque ela faz uma viagem de turismo. Hoje ela trabalha com engenharia ligada ao clima, né? Mas continua arquiteta, pensando o espaço e se sensibilizando e se emocionando. Então, viajar para fazer turismo não é só para lugares bonitos, a gente tem diversos temas. Ela foi à Finlândia visitar obras de Alvar Aalto. E esse é o teatro em Essen, na Alemanha, né? Então ele é modernista, o Alvar Aalto, mas ele tem essa preocupação em criar formas mais como o Niemeyer aqui no Brasil, a curva, o diálogo com o entorno, etc. Prancha número 4, aqui vocês têm o Le Corbusier, que é uma referência também, além da Lilian Martins, a Cecília Roy fala sobre o Le Corbusier. E ela vai à França, a Cecília, visitar essa casa de campo que foi projetada em 1928 e construída entre 1928 e 1931 para uma família bem abastada, como se pode ver pela casa. Pessoal, desculpem o barulho de fundo, vocês devem estar escutando, é uma britadeira, que é uma coisa que é recorrente no centro de São Paulo. Tá? Prancha número 5, edifício Iporanga, um edifício residencial projetado por Franz Reck, que não só ele tinha influência cultural do Le Corbusier, como a influência pessoal, porque esse prédio, o projeto dele é do final dos anos 50. Na Europa, o Reck trabalhou como arquiteto, ele se formou na Alemanha, foi para a França nos anos 30, lá viveu por mais de 10 anos, e ele tinha um escritório próprio com outro sócio, projetou, fez reformas, etc., e também participou de projetos com Le Corbusier. Então, naturalmente, ele vai ter essa influência, como a gente vê no Hotel Jaraguá, que eu vou citar mais à frente, desse fazer arquitetônico do Le Corbusier. Prancha número 6, Palácio Capanema. O projeto foi realizado por uma equipe de arquitetos brasileiros que teve a consultoria do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. E esse edifício, em particular, é citado pela arquiteta Lilian Martins e ele é uma referência internacional no assunto de arquitetura ligada ao clima, que se consegue dialogar com o clima.
o Franz Repp, então, para atender a família dona do jornal O Estado de São Paulo, vai fazer, dentro do escritório do patrão dele, que era outro arquiteto, Jacques Pilon, uma proposta modernista. E não por acaso ela se parece com o prédio do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, que tinha sido inaugurado em 1945. Esse prédio do Hotel Jaraguá e sede do jornal Estado de São Paulo é proposto para o cliente, a família Mesquita, em 47, 48, perdão. Edifício Renata Paes de Almeida, projeto do pai do arquiteto Carlos Bratic, o arquiteto Oswaldo Arthur Bratic. Aqui os elementos de sombreamento são feitos com cimento, que são os cobogós ou os elementos vazados, que lembra a arquitetura lá da influência moura, que vai se difundir na Península Ibérica, Portugal e Espanha, que foram, na Idade Média, dominados pelos árabes, né? E isso vai permanecer na cultura desses países e vem para a América. E a América, também clima quente, vai usar desses dispositivos, vai se adaptar. Então, o Oswaldo Bratic, assim como o Franz Repp no edifício Iporanga, que também vai usar elementos vazados, ou o arquiteto Lúcio Costa, no projeto do edifício de apartamentos no Rio de Janeiro, Parque Guinle, vai fazer uso de elementos vazados, vai retrabalhar esse elemento da tradição. A britadeira voltou, pessoal. Última prancha, 9. É o arquiteto Hans Schorum. Aqui é a nossa brincadeira, o quiz dessa aula. Então, esse teatro em Berlim, né, essa sala de concertos, ela foi concebida para abrigar a Orquestra Filarmônica de Berlim, uma das mais famosas do mundo. O projeto é do Hans Schorum, de 1962. Nesse projeto, ele quebra um paradigma em salas de concerto. Ele coloca a plateia em volta, né, porque ele se baseia na seguinte ideia: um músico canta para as pessoas fazem um círculo, né? Nas tribos, nas sociedades primitivas, na música de rua e etc. Então ele leva essa concepção que a gente é aquilo que a gente chama de arquitetura orgânica, que eu citei lá no Álvaro Aalto e também no Le Corbusier. Você procurar trabalhar a forma, o entorno, elementos culturais, sair daquela rigidez da concepção dos dogmas estéticos da Bauhaus, que as coisas deviam ser despojadas, sem linhas supérfluas, etc, etc. Tá? E aqui o Hans Schorum, então, ele quebra um paradigma, a orquestra fica no meio, a plateia em volta, é o primeiro grande teatro, né, de uma grande corporação musical, em que você vê o maestro de frente, porque uma parte da plateia vai ver os músicos de costas, mas o maestro de frente. Isso deu muito quiprocó na época, mas o projeto dele passou, venceu, e é uma sala internacionalmente reconhecida. Muito bem, vocês vão procurar. Aqui em São Paulo nós temos também uma famosa sala de concertos que não tem o mesmo aspecto que essa, é uma outra arquitetura, não vou contar a história toda, tá? Mas que guarda esse ponto em comum. Ela permite que a gente veja uma parte da plateia também ver a carinha do maestro. Vamos descobrir? Pessoal, muito obrigado e até a semana que vem. Oi, pessoal, pós-scriptum. Semana que vem, a moradia dos operários, dos primeiros operários do começo da Revolução Industrial em São Paulo. Vocês vão receber uma folha de papel com essa casinha popular desenhada no padrão neoclássico das casas que se construíram em série nas chamadas vilas operárias, ou também chamadas de casas operárias, seja pelas próprias indústrias, seja por investidores que queriam ter renda com aluguel para os operários e empregados do comércio, dessa nova São Paulo que estava nascendo com o enriquecimento do café no final do século XIX. Ok? Muito obrigado e um abraço. Até a semana que vem.